Então, uma pequena empresa ela é mais simples, ela é menor, e por isso, na teoria, ela deveria se tornar lucrativa mais rápido do que um gigante aí que está começando e que vai levar mais tempo, por aí vai. E, por outro lado, uma pequena empresa tem um problema, que nós sabemos qual é. O empresário, o dono do negócio, ele não tem uma preparação muito grande em gestão. E aí, por isso, ele tem uma dificuldade maior de agilizar o processo de tornar a empresa mais lucrativa, percebe? Então, nessa briga, eu diria que ele perde de longe de uma empresa maior que tem lá um empresário que tem mais habilidade em gestão. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Gestão 365. Eu me chamo Sara, estou aqui com o Tederaldo e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, então não perca, é sobre empresas lucrativas, porque o que a gente quer aqui, né, é ajudar você, pequeno e médio empresário, a tornar o seu negócio mais lucrativo e também ganhar mais tempo na vida pessoal. Hoje eu vou falar também para você se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário. Fala aí se você quer ter uma empresa lucrativa, né? Eu sei que muita gente quer, mas às vezes o pequeno e médio empresário está tão atolado no dia a dia, né, que termina nem percebendo o quanto é necessário para a empresa isso, né? Deixar um negócio lucrativo. E, sem dúvida, acho que esse é um dos podcasts mais legais e importantes que a gente vai ter aqui, de todos os tempos, né? Porque todo empresário quer saber, no fundo, quanto tempo é preciso para tornar um negócio lucrativo, né? Então, a gente vai falar sobre isso hoje. E eu queria saber, Tederaldo, se é possível mesmo saber o tempo, né? Quanto tempo demora para tornar uma empresa mais lucrativa? Sim, dá para a gente ter uma ideia boa de quanto tempo levaria para se tornar uma empresa lucrativa. Claro que existem várias questões envolvidas, né? Vários fatores envolvidos nisso, mas dá para a gente saber. Dá para a gente saber. Vamos deixar o empresário mais tranquilo em relação a isso, né? Quer dizer, vamos imaginar que agora ele vai conseguir ter uma ideia de quanto tempo leva para ele tornar o negócio mais lucrativo. E é possível que a gente descubra essa estimativa em qualquer tipo de empresa ou tem uma empresa que é mais, né? Que você consegue ter uma precisão melhor, né? De quanto tempo é preciso para tornar o negócio mais lucrativo? Quer dizer, essa coisa da lucratividade varia, né? De setor. Existem alguns critérios que fazem com que uma empresa tenha lucratividade mais ou menos rápido do que outras, né? Inclusive, nós vamos explicar melhor esses critérios aqui durante esse podcast de hoje. Mas, sem dúvida, alguns precisa levar em consideração isso na hora que você vai calcular a lucratividade de uma empresa, mas sua pergunta foi em relação a qualquer tipo de empresa. É possível medir? É possível medir, sim, para qualquer tipo de empresa, levando em consideração essas variáveis, esses fatores, sabe? Você poderia falar de algum desses critérios, né? Que fazem uma empresa ser, né, levar mais tempo, ser mais rápida, para tornar o negócio mais lucrativo? Tem empresas que você falou que tem alguns critérios que tornam esse processo mais rápido, né? De torná-la mais lucrativa. Você pode falar mais sobre esses critérios? O critério mais conhecido, Sara, eu digo mais conhecido porque quando a gente falar aqui, o empresário vai entender na hora, é a complexidade da empresa. É uma tendência, e eu sempre falo muito aqui que isso não é ciência exata, né? A gente usa muito a palavra tendência. Há uma tendência de que as empresas que são mais complexas, porque o negócio delas é mais complexo, levem mais tempo para dar lucro do que empresas que são mais simples. Por exemplo, se você pensar numa empresa de tecnologia, se pensar na Uber, né? Que até agora não deu lucro. Ela teve um lucro, acho que há 2, 3 anos até teve um lucro aí, mas um lucro relacionado a outras questões e não à operação da empresa. Porque é uma empresa de tecnologia, né? Empresas mais complexas normalmente levam mais tempo para dar lucro do que a empresa mais simples. Então, voltando, a empresa de tecnologia, pegando aí o exemplo, né? Para ficar mais claro, levaria mais tempo do que uma banca de revista ou uma pessoa que vende bala na esquina. Falei bala na esquina, mas não tem agora. Aqui em São Paulo, não sei se aí em Maceió está com essa moda também, mas aqui em São Paulo, agora a moda é você ter aquelas lojas de doce,
mas eu como chamo loja de doce, é que vende chocolate, drops, né? Confeito, né? Bala, né? Dependendo da gente está falando, não é confeito, é bala, é outras coisas que se chamam. Essas lojas, elas têm um retorno muito rápido de lucratividade, né? Não estou dizendo que o lucro é alto ou baixo, estou dizendo que é mais fácil você medir, porque são um negócio mais simples, né? Do que uma empresa de tecnologia. Faz sentido, né? Realmente é uma variável aí que influencia bastante. Mas vou fazer aqui outra pergunta. Quando você fala no tempo, né, que leva para uma empresa ser mais lucrativa ou não, o empresário deve contar desde a abertura do negócio esse tempo? Veja, não necessariamente. Vamos pensar no seguinte: a abertura é um referencial bom, importante, né? Mas você pode pensar numa empresa, que é muito comum isso acontecer, né? Quando entra um aluno novo no nosso treinamento, é muito comum a situação estar semelhante ao que eu vou falar aqui agora, até por isso que ele entrou. Quando ele entra, às vezes ele tem a empresa há muito tempo, há muitos anos, e a empresa nunca deu lucro de verdade, sempre deu lucro muito baixo, ou nem deu lucro, né? Está dando prejuízo até agora, está empatando ali durante anos, às vezes. Então, você poderia zerar, né, o cronômetro naquele momento, estabelecer algumas ações corretas, porque você precisa estabelecer algumas estratégias corretas, né, para a empresa dar lucro, para que você consiga, porque não adianta a gente. Nós estamos acabando de dizer, né, Sara, que dá para medir o tempo que a empresa vai levar para dar lucro. Mas desde que você aplique algumas estratégias corretas, e aí você liga o cronômetro naquele momento. Então, poderíamos pensar numa empresa que já existe há muito tempo, como se você desligasse o cronômetro, começasse a aplicar as estratégias corretas, sabe? E dali para frente, ela viria, dentro de algum tempo, dar lucro. Mas, de novo, o cronômetro de quando foi aberta a empresa é um cronômetro importante, porque mostra até se o empresário está no caminho certo ou não, né? Uhum. Tá. Mas como assim quando você fala em agir na direção correta, né? Seguir o caminho correto, o que é que seria isso, né? O que seria agir na direção correta para tornar a empresa lucrativa? Veja, toda vez que você estabelece um objetivo, né, na sua vida, ou você, como empresário, estabelece um objetivo na sua empresa, qualquer objetivo, você precisa usar estratégias corretas para poder atingir aquele objetivo. Não adianta eu colocar lá, eu quero triplicar as vendas esse ano, ou então, se a gente está falando de venda, nós estamos falando de lucro, né? Eu quero aumentar minha lucratividade em 20%. Bom, bacana, né? Mas que estratégias você vai usar para poder você chegar nesse objetivo que você quer? Então, quando você estabelece um objetivo, você tem que usar estratégias corretas para chegar lá, né? Senão, não vai adiantar. Só para ficar mais claro isso, vou tirar aí da empresa, vou levar para contar uma história aqui na vida pessoal. Tem um amigo meu que vem tentando fazer regime já tem bastante tempo, sabe? E quando eu digo bastante tempo, é que toda vez que eu encontro com ele engorda mais. Toda vez ele diz, aliás, ele não diz que está fazendo regime, ele diz que ele precisa perder peso. E toda vez que eu encontro ele, está mais gordo. Então, provavelmente ele está usando uma estratégia errada para conseguir baixar o peso, né? Diminuir o peso dele. Por exemplo, eu sei que uma das estratégias que ele usa para fazer isso, ele anda muito. Ele anda assim à noite, anda eu falo algumas horas, mas ele anda mais de uma hora, né? Todas as noites ele anda mais de uma hora e meia. Ele começou, inclusive, a fazer isso porque ele tem um filho em casa que é mais gordo, e para incentivar o filho dele, ele começou a andar com o filho. Mas os dois parece que engordam mais a cada dia, ou seja, provavelmente ele está andando, né? Deve estar andando num ritmo que não permite queimar ali as calorias da maneira que deveriam queimar. E quando chega em casa, eu acho que com a consciência tranquila, limpa, né, que andou, e agora pode comer mais, vai ver que quando chega em casa, come mais do que deveria. Ou seja, está usando estratégias que não são adequadas para poder perder o regime, né? Mesma coisa de uma empresa, né? Estávamos falando aqui por exemplo, aumentar as vendas, não foi? Ou aumentar a lucratividade da empresa. Dependendo das estratégias que você vai usar, para aumentar a lucratividade, eu vou, por exemplo, baixar o preço do meu produto. Pode ser que esse não seja o melhor caminho para baixar, né, para aumentar a lucratividade da empresa. Pode ser que as estratégias que você deva usar sejam outras e não essa.
Aliás, uma das estratégias mais seguras, né, para tornar uma empresa mais lucrativa, já nós falamos aqui o tempo todo, é através da gestão do negócio, e não de estratégias que aparentemente funcionam, mas não funcionam. Entende? Então, quando eu falo estratégia, é isso, né? Você tem que fazer da maneira correta, senão não vai adiantar. Toda vez que a gente usa de uma estratégia para alguma coisa, né, tudo caminha mais da maneira mais, né, ágil e correta, né, nesse sentido mesmo. Então, a gente vem aqui falando em empresas lucrativas e tudo mais, mas quando a gente está falando em ser lucrativo, a gente está se referindo a uma empresa como um todo ou uma parte específica, uma linha específica de produtos e serviços da empresa? Não, nós estamos falando de uma empresa como um todo. Quando a gente fala lucratividade, é olhar a empresa como um todo, que é o que, digamos, pesa mais na hora H, sabe? Mas, de novo, né, não tem nada de mais que você, até para começar, né, você inicia ali fazer essa avaliação da lucratividade por uma linha de produtos, por um determinado produto que você tem, se você tem mais de um produto. Lembrando que a gente aconselha o empresário pequeno e médio empresário a ter uma linha pequena de produtos e não uma linha muito larga, muito extensa. Mas, bom, isso aí é outra conversa, esse é outro papo. Mas só para não perder aqui esse recado, você pode começar também a fazer o cálculo da lucratividade, pode começar a medir o tempo, né, de quanto tempo você vai levar para que aquele se torne lucrativo por uma linha de produtos, sabe? E depois você estende isso para a empresa como um todo, usando até como referência aquele produto ali que você tem, né? E depois você estender isso para a empresa como um todo, né? Algumas empresas têm lá 3 linhas de uma empresa de consultoria, ela tem 3 tipos de consultoria. Faz consultoria estratégica, faz consultoria de RH e faz consultoria financeira. Ela pode escolher uma dessas linhas para ver em quanto tempo aquele lucro daquela linha de negócio aumenta ou se torna lucrativo para depois ela pensar nas outras linhas. Mas o importante é a gente ter uma visão da empresa como um todo, né? Certo. E tudo que a gente vem falando aqui se aplica a empresas de todos os portes, assim? Se aplica. Claro que a nossa conversa aqui é mais específica para pequenas e médias empresas, mas nós usamos conceitos universais que foram todos traduzidos, né? Quer dizer, esse método que nós ensinamos aqui, que é o método de gestão 365, ele é um método que foi copiado, né, das grandes empresas. Quer dizer, as grandes empresas utilizam determinadas práticas que tornam elas lucrativas, que inclusive permitem elas a saber em quanto tempo elas se tornam lucrativas ou não, e nós traduzimos isso tudo para o pequeno e médio empresário. Então, se aplica, o que a gente fala aqui, se aplica mais para pequenas e médias empresas, mas os conceitos são universais. Mas quando a gente fala, né, em uma pequena ou grande empresa, quem é que vai ser mais rápido no final das contas, né, para gerar lucro? Seria uma grande empresa ou um pequeno e médio negócio? Essa é uma boa pergunta, porque vamos pensar aqui juntos, né? Quem está nos ouvindo, vamos pensar também. E aí, né, Sara, coloca lá nos comentários se concordar ou não, ou discordar com isso que a gente vai falar. Veja, na teoria, a gente poderia dizer que uma empresa menor, uma empresa pequena, ela se tornaria lucrativa mais rápida. Lembra que nós falamos do baleiro, né? O cara que vende bala na esquina, e uma empresa de tecnologia, tá? O baleiro é menor, né? Ainda é mais simples. Então, uma pequena empresa ela é mais simples, ela é menor, e por isso, na teoria, ela deveria se tornar lucrativa mais rápido do que um gigante aí que está começando e que vai levar mais tempo, por aí vai. Apesar de que uma empresa grande também começou pequena, mas sua pergunta foi qual das duas teria mais velocidade para se tornar lucrativa. Por outro lado, uma pequena empresa tem um problema, que nós sabemos qual é. Qual é o problema da pequena empresa? É que o empresário, o dono do negócio, ele não tem uma preparação muito grande em gestão. E aí, por isso, ele tem uma dificuldade maior de agilizar o processo de tornar a empresa mais lucrativa, percebe? Então, nessa briga, eu diria que ele perde de longe de uma empresa maior que tem lá um empresário que tem mais habilidade em gestão. Talvez uma média, né? Talvez não, uma média empresa já tem maior vantagem do que uma empresa muito pequena. Mas claro que nós podemos encontrar um empresário, uma pequena empresa que tem uma habilidade maior com gestão. A gente tem alunos assim, inclusive, né? Empresas pequenas que a pessoa tem habilidade com gestão e que consegue mais rápido mesmo, né? Quando aplica o método, parece que a coisa vira um foguete, né? Assim, ele
já tinha habilidade, a empresa era pequena, quando ele aplica ali, a coisa sai de controle no sentido positivo da palavra. A empresa se torna lucrativa muito rápido, né? Tivemos um caso, não foi, de um empresário, um aluno que em 12 meses ele cresceu 3 vezes, né? Não a lucratividade necessariamente, mas o lucro, o faturamento cresceu 3 vezes e a lucratividade cresceu bastante também. Então, acho que respondi a sua pergunta, não foi? Uhum. E é legal para o empresário também que está, né, nos assistindo, além de dar o like, compartilhar esse conteúdo, né, se inscrever aqui no canal, deixar o comentário aqui, né, como você falou, o que é que eles acham, né, se eles têm um pequeno negócio, se eles já têm uma empresa lucrativa ou não, né, se quanto tempo levou para eles mesmos, né, tornarem o negócio mais lucrativo. E eu quero saber de você agora, Taderal, da sua história, assim, quanto tempo levou, né, para você tornar suas empresas lucrativas? Vamos lá. Bom, tornar a empresa lucrativa não é moleza, viu? É uma luta boa, é uma boa briga, mas é uma coisa interessante, até porque se a gente não tornar o nosso negócio lucrativo, ele não serve absolutamente para nada, né? Eu estava fazendo uma live hoje de manhã que dizia isso, não adianta você vender milhões de reais se essas vendas não se tornarem lucrativas para dentro da sua empresa. Então, o que aconteceu na minha trajetória? Que quando eu me tornei empresário, cara, quando eu abri a minha primeira empresa, nós compramos, eu trabalhei durante muitos anos numa grande empresa de tecnologia como executivo, antes de virar empresário, trabalhei por mais de 20 anos, e quando eu saí e resolvi abrir a minha empresa, eu e mais 2 sócios, compramos uma parte dessa empresa que eu trabalhava. Compramos a operação que atendia lá o mercado financeiro. Então, o que tem isso a ver com lucro? Tem a ver o seguinte: como eu comprei essa parte, eu levei para a empresa nova que eu abri, uma carteira de clientes, levei alguns produtos, eu levei já uma empresa, não uma empresa, né? Mas eu levei já uma operação, parte da operação de uma empresa em funcionamento. Ou seja, ali, quando eu comecei, já existiam alguns produtos que eram lucrativos e outros não eram lucrativos. O começo, então, não foi tão difícil assim como é você começar do zero. Estou dizendo que foi fácil, não, foi dureza, mas a coisa já estava rodando e eu já poderia ali, eu já trabalhava há muito tempo nessa empresa, eu já sabia ali quais eram os produtos mais lucrativos, quais eram os menos lucrativos, eu já comecei a me livrar ao longo do tempo dos produtos menos lucrativos e comecei a crescer os negócios mais lucrativos. Natural, né? Era quase uma continuidade. Bom, mas naquela ocasião, e aí essa pergunta é boa que você fez anterior, do cronômetro, né? Você perguntou se começa do início da empresa ou não. Então, naquela ocasião, nós precisávamos criar uma linha nova de produtos, porque aquilo que eu tinha comprado da empresa anterior ia acabar, né? Aquilo tinha um tempo de vida. Era uma empresa de software, e software é um negócio que se deprecia muito rápido. Quem é dessa área vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Você desenvolve, quem não é também, acho que vai entender, né? Você desenvolve um software, compra um computador, daqui a pouco ele não serve mais para nada, você tem que trocar por outro. Então, eu sabia que os produtos que eu tinha comprado iam parar de vir lucro, eles iam acabar. Então, nós precisávamos criar uma linha nova de produtos. E aí, Sara, o interessante é que nós decidimos entrar em 2 linhas de produtos diferentes. Uma de software, desenvolvemos um outro software de gerenciamento de risco, que foi até aqui a semente, viu, do método de gestão 365, né? E criamos uma outra linha de negócio que era projetos de desenvolvimento de sistemas sob encomenda. Resumindo a história, essa linha aqui de projetos nunca deu lucro. Nunca deu lucro. Olha, se deu, deu muito pouco. E foi com essa linha aqui que eu quase quebrei. Eu conto na minha história que 6 anos depois de ter aberto a minha empresa, eu quase quebrei. Exatamente porque, adivinha por que eu quase quebrei? Porque esses projetos aqui não davam lucro. E foram dando prejuízo. Chegou uma hora que tinha um buraco, sabe aquele buraco desse tamanho financeiro na minha empresa, que eu ia quebrar por conta desse projeto. Veja que interessante, né? Eu tinha 2 linhas, mas essa estava dando prejuízo, muito prejuízo, e essa estava dando lucro. Mas não tanto lucro ainda, porque estava começando, né? Mas era capaz desse buraco que está aqui, desse prejuízo, arrastar o projeto, a linha de produtos que estava dando lucro. Então, para você, empresário e empresária que está nos ouvindo, aparentemente você tem 2 linhas de produtos, a gente fala muito isso no treinamento, viu? Uma está indo bem,
mas a outra pode estar indo tão mal que arrasta aquela que está dando bem. Era o que estava acontecendo comigo. Resumindo, nós desativamos essa linha de produtos e focamos nessa que estava dando lucro, e foi aqui, sustentou a empresa, que fez a empresa crescer. Eu conto, né, que nós chegamos a faturar nessa empresa mais de 50 milhões de reais, e foi exatamente essa linha que propiciou isso acontecer, né? Quando eu saí da empresa, porque eu vendi minha parte lá na frente, para poder me dedicar a essa nossa nova empresa, né, que é a empresa do Método Gestão 365, a empresa estava, né, ainda está, a empresa existe, ainda está com meu sócio, meu ex-sócio, né? Muito bem, está caminhando aí, tá. Continua com essa mesma linha de produtos dando lucro. Então, é isso, né? Essa é a minha trajetória, uma trajetória bem interessante. E essa linha, essa empresa que a gente tem hoje, que é o Método Gestão 365, é uma empresa com o maior potencial de lucro de todas as outras que eu tive até hoje. Eu acho que nós gravamos um podcast onde eu falei isso em algum momento aí, né? Também porque a gente só fala sobre lucro aqui, então provavelmente eu falei que essa empresa nova é a empresa que, como se fosse um aprendizado, né, ao longo da história, que vai tornar essa empresa a que mais rapidamente vai ser lucrativa na minha história. A Método Gestão 365. E acho que é muito legal, né? Eu ver uma história assim, de alguém com muita experiência, né? Porque eu acho que isso inspira também os empresários que estão nos assistindo para tornar o negócio deles mesmos, né, mais lucrativo também. E que é isso, né? Às vezes tem várias conturbações no meio do caminho, né? Mas, como você falou, né? Agora, nessa sua empresa, você aprendeu a tornar o que é que deixa mais rápido, né? Esse processo aí de tornar o negócio mais lucrativo. E eu queria agora saber, né? Acho que a gente pode começar a falar dos fatores que apressam, né? Ou atrasam o tempo em que uma empresa se tornaria mais lucrativa, né? O que é que realmente apressa ou atrasa isso, assim? Legal, vamos lá. Como sempre, quando você me faz esse tipo de pergunta mais difícil, né, eu vou aqui na minha cabeça lembrar, colocar aqui o que eu lembro, que está muito claro na minha frente, mas está anotadinho aqui, ó. Se precisar, eu vou aqui fazer uma consulta. Então, vamos lá. São 4 fatores, eu acho que são 4 fatores. E o primeiro fator é o tipo do negócio, como estávamos falando lá no início, lembra? Você perguntou sobre qual se eu teria um critério, e o primeiro fator é o tipo do negócio. Não há dúvidas que alguns negócios eles geram lucros mais rápido do que outros negócios, né? E aí eu vou dar alguns, dentro desse fator chamado tipo do negócio, tem alguns critérios que lá dentro fazem com que ele seja mais rápido ou não. Então, vamos lá, bem rápido, bem rápido aqui para a gente entender isso bem, que é o seguinte, veja, quanto mais simples o negócio, maior a tendência que ele dê lucro mais rápido. Falamos isso lá no início. Isso é um critério que está dentro desse fator chamado tipo do negócio, certo? Imagine um tipo do negócio, dentro desse tipo do negócio. Se estiver confuso, você me avisa aí depois, não sabe? Quer dizer, um fator chamado tipo do negócio. Dentro desse tipo do negócio tem um critério que o negócio é mais ou menos complexo. Quanto mais simples, mais rápido tende a ser o lucro. Mas tende a ser o lucro. Não significa que a empresa mais complexa não dê lucro mais rápido do que a outra. Por quê? Porque tem a gestão aí envolvida nessa história toda. Bom, outra é o que a gente chama a atratividade do setor. Alguns negócios são mais atrativos do que outros. Então, o que as pessoas preferem comprar? Você vai me responder. Um café quentinho, sabe, tirado na hora, de qualidade, com pão de queijo que está brilhando ali, está com aquele cheiro maravilhoso. Você eu não sei, porque você pode ter um gosto diferente, mas no geral, as pessoas vão preferir comprar isso aqui, um cafezinho, né, quentinho, com pão de queijo, ou vamos dizer, um livro, né? A gente pode até dizer que o livro é uma coisa mais importante do que um café com pão de queijo, mas um café com pão de queijo é bem mais atrativo para a maioria das pessoas do que, vou complicar, do que um livro técnico, por exemplo, né? O que você me diz? Qual dos dois é mais atrativo? Acho que com certeza a comida sempre é mais atrativa, né? Então acho que não precisa nem ser, pode ser até um livro de romance, de outra coisa, mas acho que sempre um pão de queijo vai ser mais atrativo. Pois é. Então, esses setores, eles têm uma tendência também de ter uma lucratividade mais rápida, porque vão atrair mais as pessoas, né? E o outro critério seria a urgência.
quanto mais for urgente o produto que você vende, maior a probabilidade das pessoas pagarem mais por ele. E aí, por isso, o lucro também tende a aumentar como remédio. Quer dizer, quanto é que os hospitais, farmácias e outras, quem vende máscaras, né? Outras lojas aí que vendem equipamentos de saúde, cresceram e ganharam dinheiro, aumentaram lucros durante a pandemia, porque era um negócio mais urgente. Tá? Então, tudo isso, vamos embalar tudo isso no que se chama o tipo do negócio. Aí, o segundo fator seria a demanda do mercado. Tanto a demanda que está mais visível, quanto a demanda que está mais invisível. A demanda invisível é aquela que as pessoas não perceberam ainda que elas precisam daquele produto, mas quando você estimula elas, elas começam a comprar. Tem uma demanda lá escondida. Então, a demanda do mercado, ela é um fator, né, para que uma empresa cresça mais rápido ou mais lento. Uma empresa que tem um produto que tem menos demanda no mercado, ela tem uma tendência a que o lucro cresça mais rápido. Tendência. Vou repetir essa palavra. Uma empresa que tem uma demanda maior do produto do mercado, ela tem uma tendência que tenha lucro mais rápido. Vai de novo aí o exemplo que você deu da comida, né? Comida, se abre um restaurante novo da esquina, se esse restaurante for bom, daqui a pouco tem uma fila ali para conhecer e por aí vai. Né? Assim, né? Uma sorveteria, um café e por aí vai. Bom, esse é outro fator importante, então, nessa história toda. O terceiro fator, são 4. Aqui eu falei que eram 4 ou 5, mas são 4. Então, o terceiro fator seria o momento econômico, o momento que o país está vivendo, o mundo ou o país, né? Eu chamo mundo porque as coisas estão muito interconectadas hoje em dia. A gente não consegue nem mais falar de um país, né? Quando a gente fala do Brasil, a gente fala o Brasil pensando nos que os outros países estão fazendo, no efeito que isso tem para a gente. Mas o momento econômico que o país está vivendo, as crises, têm também um papel relevante na lucratividade do negócio. Acho que está claro, isso aqui não tem muita dúvida. E o quarto fator, quem é que adivinha o quarto fator? É a gestão, que de todos os fatores, de todos esses que eu falei, ele é o mais determinante de todos. Quer dizer, a maneira com que você administra a sua empresa é que vai tornar ela, vai dar mais velocidade para que ela se torne lucrativa, percebe? É a maneira com que você gerencia a empresa, como você se posiciona no mercado, a sua capacidade de atrair os clientes ideais, a sua capacidade de definir o melhor preço para o seu produto, a capacidade que você tem de trazer os melhores colaboradores, funcionários para a sua empresa, o treinamento que você dá para eles para que eles atendam melhor o cliente, os processos que você cria na empresa que vão torná-la mais produtiva, e quando você torna a empresa mais produtiva, o custo de operação cai, o lucro aumenta. Eu ia chamar mágica, mas não é mágica, né? Essa capacidade que o empresário tem de fazer a coisa, sabe? A empresa toda funcionar, que vai torná-la mais lucrativa. Não tenho dúvida que o que aconteceu comigo lá naquela história né? Foi gestão ali, muito mais do que qualquer outra coisa, sabe? Então, eu acho que é isso. Os 4 fatores. Não precisei nem olhar aqui para a minha cola, viu? Tá tão intrínseco, né, em você, assim, que você não precisa nem mais olhar. Mas é isso, né? A gente vem falando cada vez mais sobre isso, né, desde o começo. E realmente a gestão é o caminho mesmo para tornar o negócio mais lucrativo, né? E a gente tem provas disso, né? Isso que é mais legal. E eu queria saber também qual é o maior benefício de saber, né? Qual é o maior benefício de saber em quanto tempo a empresa vai se tornar mais lucrativa? Veja só, tem um benefício gigante aí. Você sabe qual é? Vamos pensar aqui de novo juntos. É o seguinte, quando você sabe, tem uma ideia, né, de quando é que sua empresa vai se tornar lucrativa, você planeja tudo melhor. Eu já sei que ela vai se tornar lucrativa daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 1 ano e meio, daqui a 6 meses, dependendo do setor. Eu me planejo melhor, sabe, Sara, como um todo. Tudo que eu tenho que fazer para a minha empresa se tornar lucrativa, agora eu consigo fazer um planejamento mais organizado mesmo, né? Eu ia usar a palavra sem pressa, mas é também, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro, que acontece também com os nossos alunos. Você vai se capitalizar, né? Para que você consiga chegar lá no tempo que sua empresa vai se tornar lucrativa. Às vezes o empresário abre o negócio achando que vai começar a dar lucro no mês que vem. O que acontece? Ele gasta o dinheiro todo dele, todo, a economia toda que ele tinha guardado. Ele bota na empresa, às vezes compra até coisa que não deveria, faz uma reforma,
Às vezes eu fico bobo aqui, umas reformas que as pessoas fazem em lojas, assim, que eu olho, né, e você que é arquiteta, você deve ficar pensando, mas como é que essa pessoa vai conseguir, né? Inclusive, você deve saber isso melhor do que eu, né? Você conhece bem os cursos de arquitetura e de engenharia. Agora mesmo aqui um restaurante que abriu na minha rua, grande, de massas. Eu digo, como é que esses caras aqui, num momento como esse, né, vão conseguir ter o lucro na velocidade, e eu estou desejando o bem deles, claro, na velocidade que eles deveriam. Então, nós precisamos entender que a gente precisa ter um dinheiro, né? A empresa precisa estar capitalizada até que ela comece a dar lucros. E se eu sei quando é que ela vai dar lucro, eu consigo, então, ver se eu tenho capital suficiente para poder chegar lá. Porque se eu não tiver, o que vai acontecer? Ou eu vou parar no meio do caminho, ou vou ter que fazer, sabe o quê? Adivinha? Vou ter que buscar dinheiro urgente no banco para poder, né, para a empresa não parar. E quando eu vou buscar dinheiro urgente no banco, eu vou pagar um juro muito alto. Isso pode viabilizar o negócio. Então, veja só, é um presente dos céus você saber, ó, a minha empresa vai dar lucro aqui, vai começar a dar lucro aqui, calma, calma, né? Quando eu digo calma, não é pare, fique esperando, mas calma, que vai chegar lá e se prepare para esse momento, sabe? Eu acho que... e aí, eu já falei outra palavra, né, que é uma palavra importante também, você não se apressar, não fazer as coisas com pressa, sabe? Você fazer rápido, mas não fazer com pressa, porque não vai adiantar, né? Não vai adiantar você fazer as coisas de maneira apressada e aí atropelar, né? O Taderaldo, o que seria uma coisa apressada de fazer? Bom, você cria lá um produto, vamos lá para o pão de queijo do café, você criou o pão de queijo e o café, você imaginou que você ia dar lucro em um mês, mas não vai dar lucro em um mês, vai dar lucro daqui a 6 meses. Aí e agora? O que você faz? O dinheiro acabou, você precisa dar lucro, o que você faz? Você vende o pão de queijo e o café a um preço muito baixo, sabe? Para poder se desfazer do estoque, para poder botar dinheiro em caixa na empresa. E aí, o que acontece? Em vez de ser 6 meses que você ia ter lucro, agora você só vai ter em 1 ano, porque você está viabilizando a operação da sua empresa. Entende? Então, assim, quando você... E aí você faz isso porque não sabe, né? Você diz assim, não, a única maneira de dar lucro é agora baixando o preço do meu produto. Está usando uma estratégia inadequada para fazer isso. É isso que eu chamo apressar, quando você não enxerga ali uma luz no fim do túnel, né? Faz sentido isso? Com certeza. E a gente vê muito isso, né? De exemplos, como você falou, de empresas que gastam muito dinheiro ou quase todo o dinheiro na abertura do negócio, né? E não tem essa... Por não saber esse tempo, né? Quanto tempo vai gerar lucro à empresa, terminam, né? Muitas vezes quebrando antes mesmo de conseguir fazer o negócio para frente, né? E tem mais algum outro benefício adicional que você quer falar sobre isso, assim? Sobre saber quanto tempo precisa para tornar um negócio lucrativo? Eu acho que você desiste menos, né? Porque o empresário desiste, ele abre o negócio, ou desiste na marra, porque o dinheiro acabou, ele não tem como continuar, ou ele desiste porque ele não vê uma perspectiva, não vê uma luz no fim do túnel para quando é que a empresa vai dar lucro, né? Ele não consegue enxergar isso, e ele desiste no meio do caminho. E, de novo, quando você vê essa perspectiva na sua frente, você vai ter uma taxa de desistência menor no negócio, o que é ótimo, né? Ótimo para o país, ótimo para o empresário que está nos ouvindo, ótimo para o cliente dele, para todo mundo. Então, eu acho que isso é uma vantagem gigante também, viu? Só tem vantagens, né, eu acho. E, e agora a gente vai para a parte mais, eu acho que todo mundo quer saber, né? O que é que o empresário precisaria fazer para descobrir, para saber o tempo da empresa dele, né? Dar lucro. Como é que calcula esse tempo médio, assim, para tornar um negócio lucrativo? E eu achei que você já tinha me feito as perguntas difíceis, mas essa é a pior de todas. Porque é difícil para todo mundo responder essa questão, né? O que ele deve fazer exatamente para... É difícil e fácil. Vamos explicar isso aqui melhor, né? Porque você está me perguntando o que ele deve fazer para cálculo, não é para dar lucro, você está me perguntando o que ele deve fazer para saber quanto tempo a empresa vai dar lucro. Veja, eu diria assim que tem 2 coisas que você deve fazer, você é empresário que está nos ouvindo. Primeiro, procure olhar o seu negócio usando aqueles 4 critérios que eu acabei de falar. Fatores, a gente chamou fatores. 4 fatores que a gente acabou de falar, use eles para olhar o seu negócio e, com isso, você calcular
tem uma estimativa de quanto tempo você levaria para a sua empresa dar lucro. Mas não é só isso. Junto disso, você faz também um benchmark. O benchmark é uma palavra que talvez as pessoas não saibam, né, Sara? Você faz uma comparação com o seu setor de atuação. Você vai fazer uma pesquisa, dependendo do setor de atuação que sua empresa está, e vai ali ver quanto tempo, em média, uma empresa do seu setor leva para gerar lucro. Porque, né, se você pegar uma grande empresa, é melhor ainda, né, porque as grandes empresas sabem disso muito bem. Ali você vai ter uma referência boa do quanto tempo a sua empresa vai levar para dar lucro, percebe? Se você comparar isso com o seu setor. Mas se compare com empresas maiores, que tem isso mais apurado do que uma pequena empresa. Não se compare com o seu vizinho, por exemplo, que tem uma empresa igual à sua e que aí não é o comparativo correto. Então, se você fizer essas duas coisas, vou repetir, pega os 4 fatores, olha para o seu negócio, aplica os 4 fatores do seu negócio e se compare com o seu setor, você vai ter uma boa ideia de quanto tempo vai levar para a sua empresa dar lucro, tá? Daí, vou dizer uma outra coisa aqui. Se você chegou à conclusão que vai levar um ano, aí coloque uma taxa de segurança, sabe? Você coloque 1 ano e 6 meses, coloque 50% a mais, 30% a mais, no mínimo, aí, de uma margem, porque se não chegar naquele ano, você tem ali ainda um fôlego para poder chegar um pouco mais, né? O mundo nunca é como parece, né? Nunca é tão maravilhoso como parece. E se for antes, melhor, né? Você bate palmas e... Bom, respondi a sua pergunta, mas eu queria fechar dizendo o seguinte: empresário e empresária, se você priorizar a gestão do seu negócio, lembrando que dos 4 fatores, o mais importante de todos é a gestão. Então, se eu dissesse assim para você, eu vou dizer isso com muito cuidado, esqueça o tempo que sua empresa vai levar para dar lucro, por isso que eu estou falando, é só um exagero aqui para a gente entender, e foque na gestão do negócio. É como se eu dissesse para você, esqueça o resultado e foque no processo. Foque na maneira de conduzir a empresa, porque se você focar na maneira de conduzir a empresa, você provavelmente vai chegar no lucro no tempo que você deveria. Percebe? Então, calcula lá o tempo que sua empresa vai levar para dar lucro, com os critérios que a gente acabou de dizer. E depois disso, não fica olhando o tempo todo para aquele prazo, não. O tempo todo o prazo vai chegar? Não vai chegar, não. Só vai chegar se você se aplicar e fizer a gestão da empresa, sabe? Não sei se está claro. Você colocou o seu horizonte agora, gestão, para que o negócio tenha sucesso. Entende? Colocar ali como objetivo, né? Mas também não ficar só pensando nisso e sem fazer nada, né? Tem que correr atrás para conseguir atingir aí esse tempo, né? E tem mais alguma outra recomendação adicional que você queria dar? Eu tenho certeza que vai ser muito vantajoso para o empresário saber, né? Qualquer sugestão aqui é bem-vinda. A gente sempre fala isso, que quando a gente fala em você focar na gestão da empresa, priorizar a gestão da empresa, estamos falando de usar um método. Não é uma gestão qualquer, não é uma gestão da sua cabeça, né? Sem nenhum demérito à cabeça de quem está nos ouvindo aqui, mas é porque está confirmado que quando você aplica um método, você tem uma chance muito maior de sucesso. Então, aplicar um método, não se apressar, não fazer as coisas na pressa, fazer as coisas como precisam ser feitas, né? No tempo certo, e foco na gestão. Foco é muito mais importante, eu gosto... Sim, outra coisa, quando eu falo pressa, não é outra coisa, provavelmente é a mesma coisa. Quando eu falo pressa, seja rápido, mas sem exageros. Sem querer ser rápido além do que você deveria ser. Mais importante do que a velocidade é a constância, ali a persistência junto com o método. Nós explicamos no podcast de persistência, né? Persistência junto com o método. E aí só se você tiver um negócio muito ruim é que você não vai dar certo. Então eu posso estar num negócio muito ruim? Pode, claro, todo mundo pode, né? Mas é exatamente a gestão que vai lhe permitir enxergar se você deveria sair desse negócio e pensar em outro, né? É exatamente a gestão que vai fazer com que você... Até nisso ela lhe ajude. Com certeza. A gestão aqui a gente já viu que é a solução para muita coisa, né? Principalmente para tornar o negócio mais lucrativo. E
Em que momento que o empresário precisaria se preocupar com isso, né? Com esse tempo, né? Para tornar o negócio mais lucrativo. Desde o início, Sara, porque como a gente falou, né, se o empresário não sabe de início ali o tempo que ele vai levar para a empresa dar lucro, ele simplesmente começa o negócio, ele pode se afobar e pode fazer bobagem ao longo do caminho, como nós falamos aqui, nós explicamos isso. Então, desde o início, né? Ou quando você zerar o cronômetro. Então, no início eu não fiz. Imagine você, empresário, que está nos ouvindo, empresária, você não fez essa lição do início porque não sabia, não tinha esse podcast para você ouvir, né? Agora você tem. Não fez no início, você já está com a empresa há alguns anos e ela não vem dando lucro, você zera o cronômetro, aplica essas metodologias que nós falamos aqui, calcula em quanto tempo você vai dar lucro e agora gestão, para poder chegar lá. E onde é que os empresários, né, pela sua experiência, onde é que os pequenos e médios empresários mais erram quando eles tentam calcular esse tempo para tornar o negócio lucrativo? Tem que ser uma resposta só, tem que ser umas 10 respostas, né? Porque tem Pode dar um resumo. um resumo. Não, eu vou focar em uma só, que eu acho que é uma muito importante, que, assim, eu acho que um erro grande é você ficar olhando o seu vizinho, né? Mas, Taderado, você acabou de falar que eu deveria fazer uma comparação com o meu setor, né? Eu falei com o seu setor, não necessariamente o seu vizinho. Mas o que eu quero dizer é que é um erro muito grande do empresário quando ele olha para uma outra empresa parecida com a dele e ele acha que aquela empresa começou a dar lucro muito mais rápido do que ele, sabe? Acontece demais. Ele diz assim, não, mas eu comecei junto com aquela outra pessoa, ele já está dando lucro, ganhando dinheiro, e eu estou desse jeito ainda, sem sair do lugar, né? Então, alguma coisa ele está fazendo ali que eu não sei. Ele acha que a outra pessoa é melhor do que você. Não tem um ditado que diz, né, que acha que como é que é? A casa do vizinho é melhor do que a nossa casa, o terreno do vizinho, né? Como é? A grama do vizinho é mais verde, uma coisa assim. Pronto, é isso mesmo, Sara, é isso mesmo. A grama do vizinho é mais verde. Ele olha para a grama do vizinho e acha que é mais verde do que a dele. Ele não sabe o que é que está rolando, o que é que rolou nos bastidores lá da casa do cliente, para que o gramado dele esteja mais verde do que o seu. Quem sabe o seu vizinho aplicou melhor gestão, ou então está muito mais tempo nisso do que ele aparenta estar, né? Ele não conta toda a história, né? E você começou agora, ele começou mais tempo, quer dizer, você tem que olhar para o seu negócio. Você tem que fazer o comparativo com, como eu falei, com o seu setor. Você tem que olhar para o seu negócio e aplicar a gestão dele. Se você fica olhando para os outros, você, né, começa a usar estratégias erradas, começa a achar que você é menor do que os outros, se desanima, se apressa, quer gerar lucro mais rápido de novo, aquele mesmo problema, né? Então, eu acho que esse é um erro. E eu não sou santo, não, viu? Eu também faço isso de vez em quando, aí eu me policio aqui, digo, opa, Federal, para de fazer isso, olha para o teu negócio. Mas nós somos seres humanos, né? De vez em quando a gente dá umas deslizadas e faz umas bobagens assim, viu? Mas agora eu queria saber também se você sabe. A gente já falou aqui em algumas histórias que, né, são tão legais, né, de empresários, mas você podia contar algum caso de um empresário que mudou a vida nesse sentido, assim, né? Que ele não calculava o tempo e passou a calcular, né, o tempo para tornar a empresa mais lucrativa e como é que isso mudou a vida dele, assim? Tem um aluno nosso, que é uma aluna nossa, né, que é um caso bem, assim, chama atenção, porque eu acompanhei ela de perto, inclusive, que ela tinha uma expectativa maior, né? Tinha uma expectativa de gerar lucro mais rápido do que ela começou a gerar. Não só ela tinha dois sócios que colocaram dinheiro na empresa, eram pessoas que não se envolviam em nada com a operação da empresa, só colocaram dinheiro, acreditaram que o negócio que ela estava abrindo era um negócio de sucesso e colocaram dinheiro lá e eles também faziam uma certa cobrança exagerada, sem saber o que estava rolando na empresa, né? A história do gramado, eu olhava o gramado de outro e achava que ela, como empresária, talvez devesse já estar dando lucro. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com ela, quando ela virou nossa aluna, ela tinha essa inquietação, sabe, Sara? Essa agonia de querer gerar lucro mais rápido. Eu dizia para ela, sua empresa começou agora. Sua empresa tem, ela dizia, mas já tem um ano. Eu digo, mas para o seu negócio, lembra do negócio? Ela tem um negócio de engenharia,
né? E engenharia demora mais para você fechar os projetos com os clientes, para você, engenharia, arquitetura, são projetos, leva mais para você começar a fechar os projetos, leva mais tempo para você começar a fechar projetos que são mais lucrativos, que é uma tendência que no início você fecha projetos menos lucrativos, então leva um tempo para você aprender a fazer aquilo de maneira tal que aquilo fique realmente lucrativo. Então, eu dizia para ela, sua empresa é muito nova, um bebê, quando se fala em uma empresa dessa natureza. Então, e aí, mas eu lembro que era uma agonia permanente, assim, sabe? Dos sócios, pai que não dizia, ameaçava não colocar mais dinheiro, e ela precisava de capital para que a empresa continuasse a operar. Lembra que nós falamos? Se acabar o capital, você bota a mão na cabeça, né? Ameaça mesmo de não colocar mais dinheiro. Um dos sócios, inclusive, saiu, não colocou mais dinheiro, só ficou lá. Então, era uma tensão realmente assim, permanente nela, até que nós gravamos uma entrevista com ela recentemente, e ela fala para a gente que ela começou a dar lucro. Ela, inclusive, fala, né, do percentual de lucro que ela está dando. Ela fala com muito orgulho, né, que achava que era impossível na ocasião, que não entendia nada de gestão financeira. Então, um caso assim, muito típico, né, Sara, que uma pessoa que não tinha uma perspectiva de quanto tempo levaria para dar lucro, que nós demos essa perspectiva junto com ela, e com isso ela encaminhou melhor a empresa, deixou de se apressar, deu como é que a gente chama? Deu uma segurada lá, deu do sócio, né? Usou outra palavra, deu lá como é que a gente diz assim, fica quieto aí que minha empresa vai dar lucro, né? E aí, um caso, assim, muito, muito bacana esse, muito, muito interessante. E quando você dá a perspectiva de tempo, né, eu acho que as coisas você fica menos ansioso também, né? E, consequentemente, você consegue lidar melhor com a situação, né? E essa história realmente é muito legal, assim. E, infelizmente, a gente está chegando ao final do podcast. Esse podcast foi muito bom, assim, né? Muito esclarecedor também nesse sentido de descobrir quanto tempo é preciso, né, para tornar uma empresa lucrativa. Eu tenho certeza que ajudou os empresários. E a minha última pergunta é o que é que muda na vida, né, do empresário quando ele tem essa maior consciência do tempo que a empresa precisa para tornar, né, o negócio lucrativo. Veja só, o empresário ele precisa ter cuidado com, como é que a gente chama, com o sentimento, né? Acho que a gente pode chamar de sentimento, que se chama ansiedade, né? O empresário é uma tendência muito grande do empresário ser uma figura, um ser ansioso, porque é isso, né? Ele tem conta para pagar, tem cliente que ele precisa atender, tem uma empresa que ele precisa tocar, e aí a coisa está caminhando, 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 ele não vê dinheiro em caixa, vê o tempo passando, bota a mão na cabeça e diz, e agora, o que é que eu faço para amanhã sustentar a minha empresa e sustentar a minha família, né, que está dependendo da empresa dele para pagar as contas dentro de casa. Então, isso tudo gera nele uma ansiedade muito grande, sabe? E ansiedade, além de mexer com a gente fisicamente, né? Dizem que afeta a cabeça, afeta o corpo mesmo, gera uma série de doenças, né? Ansiedade. Pode gerar coisas piores. Bom, vamos falar de coisa boa aqui. Isso ela lhe desconcentra, ela tira, dizem que a ansiedade tira a sua concentração, tira o seu foco. Você fica meio disperso, fica apressado, né? E aí isso é muito ruim, né, para o empresário, que precisa estar ali alinhado, né? Precisa ali estar firme, né? Precisa estar persistente, precisa estar resistente para poder tocar a empresa. Quando ele agora percebe que a empresa vai dar lucro, quando ele sabe o tempo que a empresa vai dar lucro, essa ansiedade ela tende a diminuir de maneira radical. Não estou dizendo que ela acaba, não, viu? Mas ela diminui muito, porque agora você percebe que tem um horizonte ali na sua frente. E mais, porque não adianta, vamos falar isso aqui, quando você ter só o horizonte não vai resolver. Quando você tem um horizonte, você administra bem o seu negócio e você começa a ver os lucros chegando, porque lá ela vai ser lucrativa, não é? Mas os lucros já vão começando chegando ao longo do tempo. Aí você tem um sentimento assim de, vamos dizer assim, de tranquilidade, sabe? Sua vida agora passa seu sentimento agora deixa de ser um sentimento de ansiedade para um sentimento de tranquilidade. Isso vai lhe fazer focar mais, vai lhe dar mais energia. Não tem preço, é uma coisa espetacular, uma coisa fantástica, né? Muito bom mesmo. Que bom, né? Então é isso. Muito obrigada, Taderaldo.
E você, empresário, também, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário. E conta aí, né, se esse podcast mudou a sua perspectiva de tempo, né? Sabendo agora que é preciso, né? E como o tempo, saber quanto tempo leva para tornar a empresa lucrativa vai mudar o seu negócio, né? Então conta aí o que que você achou. E é isso, a gente se encontra no próximo podcast. Tchau! Tchau.